Em Gênesis, capítulo 37, nós encontramos uma das mais lindas histórias da Bíblia, a história de José. Nós encontramos no capítulo de Gênesis 37, no verso 3 e 4, a afirmação de que o pai de José, Jacó, o amava mais do que todos os demais filhos. Com certeza, Jacó amava todos os filhos. Entretanto, José recebia do pai uma atenção maior. E uma das razões podemos perceber porque este cuidava das coisas do pai de uma forma também especial. Mas acima de tudo, José era filho da mulher a quem Jacó realmente amava. Em João capítulo 15, no verso 10, a palavra de Deus nos ensina que permanece no amor do Pai de Jesus aquele que guarda os seus mandamentos. É interessante que José era aquele que, diz o texto, que de alguma forma cuidava das coisas do Pai. Eu diria que nesse sentido José, ele guardava as coisas do Pai, seus ensinamentos, aquilo que o Pai lhe pedia para fazer de uma forma especial. A pergunta que eu gostaria então de levantar é se você tem cuidado das coisas do Pai como Jesus cuidou das coisas do Pai. Jesus disse que ele viveu para fazer a vontade do Pai. Você tem honrado o nome de Jesus, porque Jesus nos enviou para darmos continuidade à sua missão. O Pai, Ele ama todos os filhos. Mas aquele que permanece debaixo do seu amor, aquele que chama a sua atenção de uma maneira especial, é aquele que valoriza os seus princípios. É aquele que cuida em praticar a sua palavra. Independente de você acertar ou errar, mas aquele a quem o Pai percebe que existe o temor e uma tentativa verdadeira e profunda de sempre buscar o caminho certo para alegrar o coração do Pai, esse alcança este amor do Pai, mesmo quando erra. Quando você honra o Pai, Ele te presenteia. É o que nós percebemos em Gênesis, capítulo 37, verso 3. Porque o texto diz que José cuidava das coisas do Pai. E o Pai o amava de uma forma especial. E esse amor leva o Pai a presenteá-lo com uma veste especial. E com certeza o Pai Celestial tem prazer em te presentear, derramando bênçãos sobre sua vida. No dia que você busca agradar ao Pai, viver os princípios do Pai, a bênção do Pai flui na tua vida. Em Gênesis 37, no verso 5 e também no verso 9, nós encontramos a narrativa de que José ele teve um sonho. Quando a Bíblia diz que José teve um sonho, entenda que o sonho não era o sonho dele, José, mas um sonho de Deus. Deus deu a José um sonho. Quando eu me converti, Deus me revelou o seu sonho, que era fazer de mim um pastor. Deus tem um sonho com relação a você. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Quando Deus tem um sonho para nós, com certeza Ele estará à frente para nos preparar, nos capacitar para transformarmos este sonho em realidade. O tempo para o sonho de Deus se tornar realidade em nossas vidas pode ser diferente para cada pessoa. Para alguns pode acontecer rapidamente, para outros pode demorar um pouco, ou quem sabe até bastante. Mas uma coisa é certa, o sonho de Deus nunca morre. Em Gênesis 37, no verso 19 e 20, nós vamos encontrar que José
o sonhador de Deus, aquele a quem Deus deu um sonho, ele passa por diversas tribulações. Deus tinha algo grandioso para José, mas José tinha que passar pela escola da vida para se tornar apto ao cargo que Deus tinha em mente para ele. José, ele é vendido pelos próprios irmãos para alguns mercadores e ele se torna então escravo na terra do Egito. Estes homens que venderam José para Potifar colocaram José de alguma forma próximo do faraó, porque Potifar era um homem próximo do faraó. E quando José já prosperava no trabalho de Potifar, uma armadilha lhe foi preparada e José acaba então sendo preso. Veja, né? Deus tinha dado um sonho a José de que ele seria exaltado entre seus irmãos, entre o seu povo, mas o que aconteceu foi que ele se tornou um escravo de Potifar. E quando ele caiu na graça de Potifar, ele começou a crescer na casa de Potifar, uma armadilha é preparada e agora José então é lançado e vai parar na prisão do reino do Egito. Antes de Deus o torná-lo grande aos olhos dos homens, Deus queria tornar José grande interiormente. José precisava aprender o que significava sofrer para poder se tornar um grande homem. José precisava sofrer para poder demonstrar sua fidelidade então a Deus. E José foi fiel, mesmo na dificuldade, na tentação. José foi fiel. E Deus honra quem lhe é fiel. Você tem sido fiel a Deus, mesmo diante das dificuldades? Ou você fica por aí murmurando e reclamando diante das lutas? Seja fiel. Honre o nome de Deus em todo momento de sua vida. É interessante, né? Nós pensamos que José, quando estava prosperando na casa de Potifar, poderia ter pensado, chegou o momento do sonho se realizar. Mas de repente ele se vê preso novamente. Agora numa prisão, numa terra estranha, no Egito. Um escravo preso numa terra estranha. Talvez José pudesse pensar, isso é o fim de tudo. Para onde mais eu poderia cair? Mas é interessante que naquele lugar José se manteve fiel a Deus, aos princípios, aos valores que ele tinha aprendido com Deus. Com aquele dom que Deus deu de administração que ele tinha, ele começou a ajudar o encarregado da prisão na administração daquele presídio. E aquele homem gostou da ajuda e das ideias de José, e então ele começou a permitir que José tivesse alguns privilégios ali dentro. E num dia, José, possivelmente ali cuidando dos presos, ele encontra com 2 presos que estavam conversando sobre os sonhos que tiveram. E José é usado por Deus para revelar àqueles homens o sonho deles. Aqueles sonhos que aqueles homens tiveram se concretizam conforme José havia dito. E um dia o faraó teve 2 sonhos e ele não encontrou ninguém que pudesse interpretar os seus sonhos. Mas um daqueles presos que agora servia ao faraó se lembrou de José e disse ao faraó: olha, lá na prisão onde eu estava, tinha um homem chamado José que revelou o sonho que eu tive, e ele pode revelar o teu sonho. E o faraó então mandou chamar José, e José então, capacitado por Deus, revela o sonho do faraó. E o faraó coloca José para se tornar a maior autoridade sobre o reino do Egito, abaixo apenas dele, faraó. José, no capítulo 45, verso 4 e 5 de Gênesis,
se torna um abençoador. E aí nós percebemos que o sonho de Deus se tornou realidade. O sonho que Deus deu a José, Deus fez com que se tornasse uma realidade. Não era o sonho de José, era o sonho de Deus. Às vezes nós queremos que os nossos sonhos se tornem realidade. Mas qual é o sonho que Deus implantou no seu coração? É este sonho que Deus quer tornar realidade. E lembre-se, o sonho de Deus nunca morre. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades que você terá que passar, confie em Deus. Se Ele te deu um sonho, uma palavra, Ele há de cumprir. Deus te abençoe.